Olá, saúde e paz para você, que o nosso Deus, que é fonte de toda misericórdia, de toda luz, inunde o seu coração. É uma alegria poder partilhar com você aqui esse momento. Deixe-me apresentar-me, eu sou o Padre Sérgio, eu sou missionário redentorista e pároco da Igreja de Santo Afonso, na Tijuca. Uma alegria encontrar-me com vocês da Bom Pastor e nas boas lembranças de alguns tantos momentos que pudemos partilhar juntos. Bem, nesse retiro foi-me pedido que pudesse partilhar com você um pouco sobre a questão do discernimento como uma graça. Mas até mesmo ao falarmos sobre o discernimento como uma graça, é preciso trazer a consciência de que, na verdade, o discernimento ele é uma conjugação entre graça ou dom e também uma arte. Aliás, esse é o título de um livro até mais antigo que foi publicado, se não me engano, pela editora Louva a Deus, né, lá de Dom Cipriano, e que traz algumas pérolas assim bastante preciosas para nós vivenciarmos e entendermos sobre esse dom. Primeiro, entender o que é o próprio discernimento, o que significa discernir. Essa é a ação de escolher, de decidir, de distinguir isso daquilo e de buscar fazer aquilo que achou ou acha melhor, algo que é muito próprio ao ser humano. E se pararmos e refletirmos um pouco, nós vamos perceber que, de modo geral, nós nos tornamos aquilo que nós escolhemos. Sem maior discernimento ou não, sem esta capacidade de distinguir, nós estamos fazendo escolhas. E estas escolhas vão moldando a nossa vida. Escolhas bem feitas, elas trazem então mais força, mais sentido, elas solidificam o caminho, e escolhas mal feitas, por sua vez, podem mudar toda uma trajetória, podem comprometer toda uma vida. Então, quando falamos de discernimento, nós falamos de algo que toca o essencial. Não é secundário nós vivermos com discernimento ou não, se queremos ter uma qualidade de vida. Se queremos que mais do que a música do Zeca Pagodinho nos dirija, né? Deixa a vida me levar. Há uma certa liberdade nisso, de uma leveza que a vida leva, mas esta vida, ela não tem muito critérios. E esta vida que leva pode levar talvez até a um abismo. Se nós estamos diariamente lidando com situações em que temos de escolher, nós vamos perceber que esse discernimento, ele não pode ser dito e tido como ou uma coisa ou outra, como se ele fosse a resposta a essa pergunta, arte ou dom, como se a resposta fosse
ah não, ele é uma arte que se aprimora. Ou se não, ele é um dom do Espírito. Arte e dom são realidades que estão intrinsecamente unidas. E se nós, na verdade, não caminhamos, não vamos estabelecendo critérios, porque a palavra critério é a mesma raiz que dá também de crisol, de purificação. Então, se nós não estabelecemos critérios também humanos que funcionam como que a base para o Espírito agir em nós, aquilo que poderia ser um discernimento no Espírito, ele também pode ficar falho. De saída, depois dizemos que o ato de discernir, ele é constitutivo do ser humano e, portanto, ele deve ser exercido e aprimorado cotidianamente. Há um autor chamado Marcose que diz que discernimento é aquilo que determina nossa vontade antes dela ser decidida. Então, o discernimento é prévio à escolha da vontade. Já está ali no fundo esse aspecto do discernimento. E o nosso discernimento, ele é condicionado, visto que vários elementos acabam influenciando o discernimento. Até mesmo o chamado discernimento religioso. Quando hoje mesmo eu estava lendo uma entrevista de um teólogo falando sobre o cenário político-religioso do país e uma aproximação de determinados grupos protestantes e católicos conservadores com o atual governo, e os pontos de vista ideológicos que ali estão, e percebe-se que, às vezes, em vista de algumas bandeiras que são legítimas, vai junto todo um pacote que tem um conteúdo anticristão, mas porque a bandeira A, B e C, elas são bandeiras talvez tradicionais em meio ao cristianismo, então os outros aspectos que também são fundamentais, eles entram meio que à sombra, mas, sobretudo, pauta-se pela falta de diálogo. E quando se falta com o diálogo, o discernimento não existe. Porque uma das bases do discernimento é uma posição dialógica, é uma posição que leva a pessoa, que nos leva a nos colocarmos abertos ao diálogo. Se não existe uma conversação entre fatores internos, esse ponderar, a balança, a minha imagem de São Miguel estava aqui ao meu lado, eu deixei, ela está ali agora fora, e essa imagem de São Miguel que eu tenho, ela traz a balança de Miguel. Essa balança, ela tem a ver com o discernimento que nós devemos ter. Nós precisamos pesar as coisas para percebermos o que de fato pesa mais.
numa escolha que nós precisamos fazer. Há um autor chamado Fidel Garcia, que ele diz algo muito interessante. Ele fala assim: nossas vidas desenvolvem-se em boa parte entre deliberações e decisões, mas não necessariamente em clima de discernimento. O discernimento é mais abrangente do que a simples deliberação e decisão. Discernir exige estrutura e processo mais definidos e elaborados do que deliberar e decidir. E aí, vamos entender então o que é deliberar. Porque às vezes a pessoa está deliberando ao invés de estar discernindo. E o que é deliberar? Buscando o conceito, é o debate com o objetivo de resolver algum impasse ou tomar uma decisão. Questionamento, reflexão, tendo em vista a resolução de um problema ou o planejamento de uma atitude. Então, será que, na verdade, nós estamos, em algum momento, estamos discernindo ou apenas deliberando? Daí, é preciso perceber que para um bom discernimento, nós precisamos entrar num processo a ser vivido com liberdade, tanto interior quanto exterior, por aquele que deseja fazer esse discernimento, pois decidir ou escolher é um ato pessoal e intransferível, onde deliberar também faz parte, mas o discernimento não se resume ao deliberar. Mesmo quando nós falamos da questão de discernimento, isso do ponto de vista humano. E por que eu falo isso, gente? Porque até mesmo quando vai se falar do discernimento como um dom do Espírito, e o Espírito ilumina, o Espírito nos ajuda a perceber qual é a influência, qual é a energia, qual é a moção que está por detrás de um fato, de um acontecimento, de um sentimento. Isso também é influenciado pelo nosso contexto interno, até por uma coisa simples: falta de sono. Até alguns movimentos religiosos, quando eu digo aqui de movimentos religiosos, eu não me refiro necessariamente a movimentos católicos, mas que trabalham com a privação do sono e para levar a pessoa neste processo a fazer de certos discernimentos, mas que acabam ficando comprometidos porque, na verdade, a própria falta de sono, ela obnubila a mente. É conhecida aquele episódio com Santa Teresa, que uma irmã apareceu para Teresa e disse no dia seguinte: ai, madre, eu sonhei com Nossa Senhora e Nossa Senhora me falava isso e aquilo e foi um sonho revelador e tal. Aí Teresa, que tinha o dom do discernimento,
virou-se para a irmãzinha e falou assim: olha, no jantar de hoje você coma 2 bifes ao invés de um só, porque aí você vai sonhar com Maria, com José e com Jesus. Ela tinha o discernimento que um próprio bife, o dormir com a barriga cheia, isso influenciava os supostos sonhos de revelação que às vezes se tem e que podem levar a pessoa ao equívoco. Não só isso, é um exemplo aqui, mas alguns supostos discernimentos. Que se eu não conheço, então, a base humana, eu me equivoco. Veja, isso aqui é um artigo, eu extraí um texto de um artigo escrito por médicos num congresso de medicina. E diz assim, abre aspas, a virtude do discernimento, isso aqui então é do ponto de vista, isso aqui é um encontro de médicos. Mas isso nos elucida quando nós falamos de discernimento. A virtude do discernimento se baseia numa visão sensível que envolve um julgamento e uma compreensão profundos, o que resulta numa ação decisiva. O discernimento inclui a habilidade de fazer julgamentos e de chegar a decisões sem ser indevidamente influenciado por considerações, temores ou vínculos externos. Daqui a gente já tira um aspecto. Eu não posso simplesmente viver a partir das influências dos meus medos, de vínculos externos ou dos meus pontos de vista, por vezes até preconceituosos. A resistência a essas influências em decisões controversas põe em contato com a virtude da coragem. Em algumas análises, o discernimento foi estreitamente associado à sabedoria prática, uma expressão latina, phronesis, que significa prudência clássica. Uma pessoa de sabedoria prática sabe que fins devem ser escolhidos e como realizá-los em circunstâncias particulares. E, ao mesmo tempo, manter as emoções dentro dos limites apropriados e escolher cuidadosamente entre o leque de ações possíveis. Porque se nós somos banhados por uma gama de emoções, o nosso discernimento também pode ficar comprometido. Vamos colocar, o tempo é pouco para tanto assunto, né? Mas vamos nos lembrar da morte de Lázaro. Chegou a notícia que Lázaro estava doente. Isso tocou o coração de Jesus, estava muito doente. Isso mobilizou o coração de Jesus e ele iria logo correndo, mas ele não reage a partir apenas das emoções. Ele reage, ele pondera, o texto diz que ele ainda ficou ali 2 dias. Quando ele chega lá, foram então 2 dias de caminhada, quando ele chega, já haviam passado 2 dias que Lázaro estava morto. Ele teve contato com as suas emoções. Quando ele chegou perto do túmulo. Mas ele estava na serenidade de que dependia do Pai. Pois bem, o texto continua dizendo, no modelo de Aristóteles, a pessoa sábia na prática sabe como agir com intensidade certa de sentimento,
da maneira certa, na hora certa, com o equilíbrio certo entre a razão e o desejo. De maneira geral, a pessoa de discernimento está disposta a identificar o que uma circunstância pede no tocante à sensibilidade humana. Um médico com discernimento verá, por exemplo, quando um paciente desesperançado precisa mais de alento que de privacidade e vice-versa. Ah, não, tem que isolar completamente. Mas dependendo, mais importante do que ele ficar isolado, porque pode comprometer a saúde, é mais necessário naquele momento ali o alento. Se confortar o paciente for a escolha certa, o médico encontrará o tipo e o grau de consolação corretos a fim de auxiliá-lo e não de cometer uma intrusão. Se uma regra guia a conduta, a percepção de como se deve segui-la envolve uma forma de discernimento independente da percepção que a regra se aplica, de mencionar uma situação e adequar a regra a ela resulta do caráter, dos compromissos e da sensibilidade de uma pessoa. Esse discernimento é normalmente uma condição necessária de uma boa decisão. Quando ali Daniel, ele vai fazer aquele discernimento sobre o menino lá, sobre Susana. 2 exemplos, né? Sobre Susana, o que aconteceu. Se ela tinha se oferecido para aqueles homens ou se eles teriam abusado dela. E depois a questão de Salomão com as 2 mães. Os 2 usaram de discernimento. Inclusive, onde parecia que Salomão iria tomar uma decisão, e uma decisão que implicaria na morte da criança. Vamos dividir um pedaço para cada um. Ele acabou, como diz aqui, houve uma flexibilização, adequar a regra, e isso surge de um caráter maior. E isso na vida de Jesus foi fundamental. Então, se nós queremos viver um discernimento espiritual, é necessário que a nossa base humana seja aprimorada. Eu não posso ser uma pessoa de discernimento, inclusive espiritual, de perceber o que o Espírito diz a mim, se eu não presto atenção aos fatores que estão me influenciando, internamente, externamente, porque o meu discernimento chamado espiritual, ele também pode ser comprometido. E por vezes, na própria igreja, já houve histórias de certos discernimentos errados, por parte até de autoridades da igreja. É preciso que se faça. E não foi discernimento, não houve discernimento em relação aos próprios santos. Agora, Deus é Senhor, e mesmo quando há um discernimento, principalmente quando esse discernimento ele está vinculado a uma autoridade e ele leva a uma decisão, Deus transforma até mesmo aquilo que é equívoco em bênção, porque é Ele o Senhor, mas que há erros, há. Quando nós olhamos e estudamos a vida dos santos, nós olhamos aqui, eu estou com a imagem do outro lado aqui, ó, está São Pio de Pietrelcina, está aqui pertinho de mim. Pio mesmo, ele provou isso por uma falta de discernimento das autoridades que o acompanhavam. Ao contrário, Bento
viver um profundo discernimento, inclusive em vista de grupos religiosos que, na verdade, queriam manipulá-lo. Então, esse discernimento precisa estar voltado, eu preciso crescer numa linha de autoconhecimento, para que seja isto a me abrir à ação do Espírito. Então, é indispensável para exercitar, para crescer no discernimento, aprender a escutar a nossa própria corporeidade, porque esgotamento físico, falta de sono, má alimentação, o próprio ritmo das estações, as etapas biológicas da vida, tudo isso traz uma influência, porque os nossos membros, os nossos órgãos trazem um registro de tudo que nós vivemos, e se não os escutamos, eles acabam passando depois uma fatura para nós, que você vai ter que pagar. Então, escute a si mesmo, a discernir, a pegar quais são, o que o teu corpo está ali te dando recado, e a mente, que é aquela encarregada de ler os estímulos que o próprio corpo dá. Existem pessoas, eu quero ter discernimento espiritual, mas eu não consigo nem prestar atenção ao que o meu corpo está me ensinando, ao que os meus sentimentos estão me ensinando. Então aprenda a ler o seu corpo, também o aspecto psíquico. No campo psíquico, nós arrastamos atitudes que vêm de muito longe, são episódios, são zonas da nossa vida que talvez estejam assumidas, relações não perdoadas, experiências não integradas, e tudo isso pode se tornar fontes de necroses, de coisas que vão bloqueando e minando a nossa energia pessoal e vão condicionando uma clareza também, até de perceber o que o Espírito está dizendo. Então, como eu me encontro? É um princípio básico de discernimento, é aquele: não tome decisão não escolha um caminho enquanto a poeira estiver alta, porque se ela estiver alta, ela vai comprometer a sua vida. Então, aprenda a escutar-se. Se nós queremos nos tornar dóceis ao Espírito, àquilo que o Espírito quer nos passar, até mesmo como lição, para nos ajudar a sermos canais, tanto na vida do outro como na nossa vida, eu preciso perceber dentro do meu processo psíquico emocional se eu não estou deixando que parasitas minem o meu interior, parasitas emocionais. Tenho que, de alguma forma, aprender a desprogramar certas coisas que me impedem de crescer e de escutar. Porque sem essa escuta é que o discernimento do Espírito também acontece. E aí chegamos ao Espírito, a dimensão do Espírito, que é uma chave na tradição, esse chamado discernimento nos Espíritos, e segundo
os mestres, segundo esses mestres que eu digo, os grandes santos, nós estamos para celebrar destes santos do discernimento, que é Santo Inácio de Loyola. Vamos fechar o mês de julho celebrando. O que estes mestres falam a respeito do discernimento dos espíritos? E esses espíritos que são forças que não procedem do interior do nosso psiquismo, senão do exterior de nós mesmos. Então, como também estar atento a estas forças que agem em nós. Veja bem, nós aprendemos a discernir quando reconhecemos que tudo funciona através de um tripé de processamento de estímulos, que define que todos os estímulos que recebemos, eles seguem exatamente um caminho traçado. Mesmo aquilo que se chama discernimento do Espírito. O Espírito Santo está revelando que isso é do mundo, isso é do inimigo, isso é da carne. Mas o discernimento, ele sempre tem um tripé. Se eu desconheço que esse tripé está dentro de mim, o meu discernimento espiritual fica comprometido. Qual é a base desse tripé? Informação, conhecimento e aí o discernimento. Informação, conhecimento e discernimento, que podem ser correlacionados ao corpo, à mente e ao espírito. Esse é o tripé. O discernimento com D maiúsculo, o processo de discernimento, ele está baseado neste tripé, que implica a informação, o conhecimento. A informação é o que me chega, são os estímulos, o conhecimento, que é o arrazoamento feito pela mente, e o discernimento, que é fruto da minha interioridade. E o Espírito Santo age em nós, estes seres humanos, de uma forma muito concreta a partir disso. Bem, até mesmo em relação à Bíblia, ela passa a ser palavra quando ela é vivificada pelo Espírito. Porque o discernimento na vida espiritual só amadurece quando o Espírito está agindo no nosso interior. Só quando o Espírito vai trabalhando em nós. Lembre-se que quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, a gente pode perceber que alguns estão em contato com a palavra apenas como conhecimento, e o que podemos então passar em informação, mas se a palavra não é tocada pelo Espírito, ela não é vivificada. Meus queridos, pelo tempo que me foi pedido, eu já esgotei o meu tempo e talvez eu não tenha entrado mais profundamente nesse núcleo do chamado discernimento dos espíritos, mas eu não conseguiria falar sobre esse discernimento dos espíritos como graça sem dar esta base, sem esta provocação. Na verdade, o que eu quis fazer a você aqui é uma provocação, porque até mesmo
em muitos aspectos nós temos visto discernimentos espirituais equivocados, chamados discernimentos espirituais, ou seja, que seriam sob a luz do Espírito, mas que são equivocados, que comprometem a vida da pessoa ou até de uma comunidade, de um grupo, mas porque se desconhece esta base que precisa ser aprimorada, precisa ser depurada em nós. É como se fosse assim, tá, nós vamos enfeitar a casa, nós vamos colocar as coisas dentro de uma casa, mas a primeira coisa é limpar a casa. Nós vamos fazer um prato gostoso na cozinha, mas então vamos organizar bem a cozinha. Primeiro vamos limpar a cozinha. Depois vamos ver se nós temos as vasilhas necessárias para fazer o prato que nós queremos. Vou fazer um bolo, mas eu não tenho uma forma. Eu vou fazer um bolo. Ah, mas não tem ovo. Pode ser que tenha um bolo sem ovo, né? Eu não sou expert em cozinha. Mas eu preciso ver, primeiro, está limpo? A cozinha está limpa? Segundo, tem os utensílios? Tem os ingredientes? Aí eu vou me colocar a fazer os ovos. Então, preparar a cozinha, os ingredientes, as vasilhas, essa é a minha predisposição. Quem vai fazer a obra depois é o Espírito. O Espírito, digamos, nessa metáfora, é o confeiteiro. É o Espírito que vai realizar. Bem, esse é o recado que eu tenho para dar. Se for o caso, numa outra oportunidade, eu dou prosseguimento. Deus abençoe, Deus guarde você. Fica na paz e foi uma alegria. Acesse o meu YouTube, Padre Sérgio Luiz, o canal do YouTube, vai ser um canal de graça também, vai ajudar você a crescer. Deus abençoe, muita paz, muita saúde.